Olá pessoal, professor Lúcio, sejam muito bem-vindos. Vamos trabalhar agora aqui com o conceito de função afim. A gente vai trabalhar com a definição, a ideia matemática da função afim, tudo bem? Então olha só, primeira coisa que a gente vai fazer é definir qual é a lei de formação da função afim, qual é o seu domínio e qual é o seu contradomínio, tá? Então me acompanhe. Então nós temos a seguinte situação, uma função afim também pode ser conhecida como função polinomial do primeiro grau. Função afim fica mais bonito o termo, tá? Então nós temos a seguinte situação, a função afim, ela é uma função definida com domínio, conjunto dos números reais. Então eu estou dizendo o seguinte, para a função afim eu não tenho restrição. Então você pode escolher qualquer número real no domínio dessa função para poder calcular a imagem. Nós não temos restrição alguma. Aqui eu posso escolher qualquer elemento de x, qualquer elemento no domínio, para que seja calculado a imagem, tudo bem? Em contrapartida, quando a gente calcula essa imagem, eu também vou até aqui o conjunto dos números reais. Tá? Então, domínio real, contradomínio também real. Então, para qualquer número real que a gente escolha no domínio, a gente vai ter uma imagem também real. Qual é a lei de formação? Como que a gente define a função afim? Então, a função afim, ela é definida tal que... Daí o que nós temos? A imagem, o y da função, ou a gente pode escrever, né, f de x, a função ela é dada em função de x, ela vai ser um número a, que nós vamos chamar de coeficiente real, vezes a nossa variável x do domínio, mais um número b. Tudo bem? Então, essa é a lei de formação da função afim. Um número a que multiplica a nossa variável x, número que nós tiramos aqui do domínio, né? E aqui eu tenho um outro número b, tá? Também real. Aqui no contradomínio eu tenho o valor do y, também um número real. Só que aqui nós temos uma condição. Quais os valores de a e b? Que tipo de número que a gente vai poder trabalhar com a e b? Então aqui, nós temos a condição que o número a, ele também é um número real. Só que tem uma particularidade para o número a. Ele pode ser qualquer número real, desde que não seja o número zero. O a não pode ser zero. Se o a for zero, o que vai acontecer? Você consegue visualizar? Se esse a, se essa constante aqui, eu atribuir o valor zero para ela, 0 vezes x, isso aqui se anula. Eu anulo o termo de grau 1, então eu deixo de ter uma função afim. Então nós temos que colocar uma condição. O número a pode ser qualquer número real. Daí eu coloco uma estrela aqui. Lembra o que acontece quando a gente coloca o asterisco num conjunto numérico? Significa que do conjunto eu estou tirando o zero. Então o número a pode ser qualquer número real. O único número que o a não pode ser é zero. Então você pensa assim, quando você vai montar uma função afim, uma função polinomial do primeiro grau, você pode dividir ela em duas situações. Ou o coeficiente do termo de grau 1 é positivo, ou o coeficiente do termo de grau 1 ele é negativo. São as duas situações. Ele jamais será zero. Tá? E nós temos aqui o outro coeficiente, a outra constante, o número b. O número b, para ele sim, eu não vou ter restrição alguma. Ele pode ser todo e qualquer número real. Então essa é a lei de formação, essa é a estrutura algébrica de uma função polinomial do primeiro grau, de uma função afim. Vamos colocar alguns exemplos numéricos aqui, só para você diferenciar, você visualizar bem ali quem que é o A, quem é o B. Então aqui, primeiro exemplinho. Então olha só, nós temos aqui a função, vou colocar aqui, 1. A função y igual a f de x. Não necessariamente, moçada, esse f de x precisa aparecer, tá? Você pode colocar ela só como y igual a alguma coisa. Eu estou deixando o y em função de x.
y igual a 2x mais 4. Então perceba, ó, que nós temos exatamente essa estrutura. Ó. Y igual a vezes x mais b. Quem está fazendo o papel do a aqui, ó, é o número 2. Então a gente vai dizer, ó, que o a é 2. Um número real diferente de 0. Tá? E aqui nós temos o número b. O número b é 4. Então, ó, nós temos aqui a função y igual a 2x mais 4, o a vale 2, perceba, é um número positivo, ó, a diferente de 0, e o b vale 4, um número real também. Tá? Segundo exemplo. Aqui, eu posso escrever assim, ó, y igual a g de x. Mudei, ó, de função f, mudei para a função g. Vou colocar aqui um valor um pouquinho pior, ó, menos raiz quadrada de 5 vezes x. Tudo bem? Menos raiz quadrada de 5 vezes x. Perceba que o menos raiz quadrada de 5, ele é um valor real. Não confunda isso aqui com raiz quadrada de menos 5, tá? Raiz quadrada de menos 5 não é um número real. Raiz quadrada de número negativo. Isso daí seria um número imaginário. Mas aqui, ó, é a raiz quadrada de 5 que está com sinal negativo. Esse aqui é o valor do a. O que você percebe aqui nesse segundo exemplo? Ah, professor, não tem o valor do b. O b não aparece. Se o b não aparece, é porque ele está valendo quanto? 0. Daí depois a gente vai dar para essa função afim um nome especial. Ela é uma função afim, mas ela vai receber um nome especial, tá? Então aqui, ó, se a gente fosse destacar, olha que bonito. Esse aqui é o meu a, ó. Então quem que é o a? É o menos raiz de 5. E qual é o valor do b? O b, ele tá invisível. Então olha só aqui, ó, mais 0. A gente não precisa colocar isso, né? Mas aqui eu tenho o valor do b, ó. O b é 0. Então, quando você trabalha com uma função afim, quando você trabalha com uma função do primeiro grau, a primeira coisa que você tem que destacar é quem são os valores do a e do b. E aqui, moçada, tem o seguinte, ó, nesse momento a gente já vai começar a utilizar uma outra palavra. A gente não vai mais ficar falando, o valor do a, o valor do b. Vamos dar nome para eles, tá? O a e o b, essas duas constantes, a gente vai chamar eles de coeficientes da função. Se você quiser ser mais específico, você pode dizer o seguinte, ó, o a, ele é o coeficiente do termo de grau 1 e o b, ele é o coeficiente do termo independente. Aqui é como se fosse o termo de grau 0, a gente não usa essa terminologia, então a gente vai falar o seguinte, ó, esse cara aqui é o termo de grau 1, aqui é o termo independente. Termo independente é aquele que está livre da variável. Então a gente vai chamar esse cara de coeficiente e coeficiente. Então a e b são coeficientes. Daqui a pouco eu digo o nome de cada coeficiente, tudo bem? Mas observou uma função afim, a primeira coisa que você tem que determinar é o valor desses coeficientes. Tudo bem? Agora olha só, vamos pegar um outro exemplo aqui. Então deixa eu apagar aqui a definição para você da função afim. Daí nós vamos ter a seguinte situação. Existe um ponto da função afim que vai ser extremamente importante para a gente, que é qual? Então imagine, ó, que nós temos essa função, ó, y igual a 2x menos 6. Tudo bem? Y igual a 2x menos 6. Então, uma função de domínio real contra domínio real. Aqui está o coeficiente do termo de grau 1. Aqui está o termo independente, né? O termo independente. Então, o valor do a é 2, o valor do b é menos 6. Agora, o que acontece? Vai existir um valor especial para a função, que é quando o y for 0. Então, a gente vai colocar a seguinte definição, ó. Quando o y
quando a imagem da função for zero, nós temos a chamada raiz da função. Então vamos colocar isso aqui, ó. Então vamos colocar essa definição, vamos colocar essa OBS, ó. Então se eu tenho uma função qualquer e eu sei que a imagem dessa função, ó, esse f de x ou esse y, né? O f de x ou o y, ele é zero, o que eu tenho? Eu posso dizer que esse x aqui, ó, que eu vou chamar aqui de x1, tudo bem? Então, ó, a imagem de x1, né, que é o meu y, isso aqui vai dar zero. Quando você encontrou um elemento no domínio e viu que esse elemento do domínio tem imagem zero, o que você vai poder dizer? Que esse elemento do domínio é raiz da função. Importantíssimo isso. Vale a volta também. Se você sabe que o x1 é raiz da função, é porque a imagem dele vale zero. Então, ó, aqui nós temos um valor importante, um ponto importante da função, que é a raiz. Depois ela vai ter uma consequência gráfica. A gente ainda não sabe como se comporta graficamente uma função afim, mas depois ela vai ter uma consequência gráfica importantíssima para a gente. Então, sempre que você tem a função e você está dizendo que existe um elemento no domínio e a imagem desse elemento é zero, esse elemento que você encontrou no domínio é a raiz da função. Ou, se você sabe que esse elemento é raiz da função, é porque a imagem dele vai ser zero. Então vamos pegar esse exemplo que eu coloquei aqui, ó. Essa funçãozinha. Quem que seria a raiz dessa função? Qual é o valor de x no domínio que torna esse y igual a zero? Responder isso é descobrir a raiz. Então aqui você pode até usar o teorema de Chutáculas aqui, né? Ó, que número multiplicado por 2 e subtraído 6 que vai dar zero, né? Aqui seria o x igual a 3, né? 2 vezes 3, 6, 6 menos 6, 0. Então se você, para essa função afim, trocar o x por 3, você vai descobrir que o y vai dar zero. Então esse 3 é a tal da raiz da função. Tá, professor, mas eu vou fazer isso aí por tentativa e erro? Vou ficar chutando o valor? Não, vai ter uma regrinha para isso. E qual é a regra? A regra está escrita aqui, ó. Eu quero descobrir quem é a raiz da função. Eu quero descobrir quem é o zero ou a raiz da função. O que tem que acontecer? O y tem que dar zero. Então, se eu quero descobrir quem é a raiz de 2x menos 6, o que eu faço? Para aquela função, ó, então eu tenho a função y igual a 2x menos 6. Eu quero descobrir quem é a raiz dessa função. Descobrir a raiz dessa função é dizer, ó, qual é o valor do x para que o y seja igual a zero. Tá? Daí o que a gente tem que fazer? Uma substituição. Ó. Comparando essas duas sentenças aqui, o que eu posso dizer? Se o y vale zero, significa que o 2x menos 6 é igual a zero. Daí o que nós temos? Ó? Temos que isolar o x. Então eu tenho 2x igual a menos 6 vai para lá somando, somos 0, ó, 2x igual a 6, né? Dividindo aqui, ó, o 2 que está multiplicando, agora a gente joga dividindo, ó. Quem que vai ser o x? O x vai ser igual a 6 dividido por 2. Então qual que é o valor de x? O valor do x é 3. Então, moçada, olha só que coisa mais linda do mundo que a gente descobriu aqui, ó. A gente acabou de descobrir que para x igual a 3, quanto que dá a imagem? Dá zero. Então, ó, olha essa definição, ó. A imagem na função para x igual a 3 é zero. Se a imagem de 3, ó, 2 vezes 3, 6, 6 menos 6 é zero, se a imagem do 3 é zero, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que esse número 3 é raiz da função. Tudo bem? Se 3 é raiz da função, é porque a imagem do 3 dá zero. Um detalhe, somente quando eu tenho uma função afim é que ela vai ter raiz? Não.
toda e qualquer função pode ter raiz. Qual é a definição? A definição de raiz ela é genérica, tá? Ela vale para qualquer função. O que é ser raiz da função? É você encontrar o elemento do domínio que é a imagem da zero. O que eu passei aqui, o que a gente visualizou é como encontrar a raiz se a função for afim. Se a função for do primeiro grau. Se for uma função do segundo grau, o método já é diferente. A ideia é a mesma. Eu vou ter que descobrir qual elemento do domínio é a imagem da zero. Mas aí a gente já tem uma outra maneira de fazer para descobrir essas raízes. Tudo bem? Consequência disso. Isso aqui, moçada, lá da teoria das funções, nós temos a seguinte situação. Ó. Isso aqui ele é o que a gente chama de par ordenado. Por que ele é par ordenado? Pelo seguinte, ó. Tá vendo esse elemento que está entre parênteses aqui, ó? Esse é o valor do x, tá vendo, ó? Esse aqui é o valor do x. Quem que é o zero? O zero é o valor do y. Então aqui nós temos um par ordenado. Nós temos o valor do x igual a 3 e do y igual a 0. Daí o que nós temos lá da geometria, né, do plano cartesiano? Sempre que nós tivermos um par ordenado, esse par ordenado representa um ponto do plano. Sempre que eu tiver um ponto do plano, esse ponto do plano é representado por um par ordenado. Então o que nós temos aqui? Ó? Nós temos o par ordenado x igual a 3, y igual a 0. Esse é o par ordenado. Então, essa figura, essa expressão, ó, me traduz esse ponto aqui. Então, o que vai acontecer? Ó? Por enquanto, a gente não tem ideia do que vai ser o gráfico de uma função afim. Tudo bem? Mas você já pode dizer o seguinte, ó, na raiz, especialmente na raiz, o que vai acontecer sempre? O y é 0. Tá vendo? Ó? A imagem vai ser sempre 0 na raiz. E se você lembrar lá do plano cartesiano, quando o y é 0, o que significa isso? Significa que esse ponto está localizado sobre o eixo das abscissas. Então, o que vai acontecer? Ó? Vamos mentalizar isso aqui, ó, extraoficialmente, aqui no cantinho. Ó. Como se você estivesse abrindo um rascunho. Imagine que você tem o eixo y e imagine que você tem o eixo x. Eixo y e eixo x. O que você sabe? Que toda e qualquer função na alface da Terra ela vai gerar um gráfico. Esse gráfico é formado pelos pontos que você consegue, pelos pares ordenados que você consegue na função. A gente encontrou um par ordenado. Eu acabei de dizer para você que sempre que eu tiver a raiz da função, o y é 0, ou seja, sempre vai ser um ponto do eixo x. Então vamos pensar nesse ponto, ó. X igual a 1, 2, 3. Mais ou menos aqui, ó. Esse ponto. Aqui, ó. O ponto 3, 0. O que vai acontecer? Não sei qual que é o comportamento gráfico daquela função. Tudo bem? Mas em algum momento, ó, ela vai ter que passar por esse ponto. E esse ponto está representando o quê? A raiz da função. Então, qual que é a conclusão que a gente pode tirar? Para qualquer função, em particular para a função afim, o que vai representar a raiz? A raiz, né? A raiz, o ponto que nós temos a raiz, ó, é o valor aonde o gráfico intersecta o eixo x. Então, ó, se você quiser saber, para qualquer função, você quer saber onde que o gráfico da função intersecta o eixo das abscissas, o eixo x, você tem certeza do quê? Que vai ser na raiz da função. E como que você determina a raiz da função? É o elemento do domínio que tem imagem igual a 0. Tudo bem? Então a gente vai ter um gráfico, que a gente vai ver daqui a pouco, e esse gráfico vai cortar o eixo das abscissas na raiz. Tudo bem? Tranquilo? Então aqui, ó, mais um exemplo rapidinho aqui, para você visualizar. Então, olha só. Então, aqui, ó, é o seguinte. Vamos pegar aqui a função y igual a g de x
E para você não ficar mal acostumado, vamos pegar um valor que não dá raiz exata, né? Aqui, ó. X igual a menos 4x mais 3. Então, ó, função afim, coeficiente do termo de grau 1 é menos 4, esse é o valor do A, esse aqui é o valor do B, meu coeficiente linear. Eu quero descobrir quem é a raiz dessa função. Descobrir a raiz dessa função é descobrir para qual valor de x a imagem é nula. Então, o que vai acontecer? Ó, eu tenho que descobrir quando que g de x é igual a 0. Mas quem que é a função g de x? Menos 4x mais 3 igual a 0. Menos 4x igual a menos 3. Se eu multiplicar tudo por menos 1, eu vou ficar com 4x igual a 3. Quem é o valor do x? 3/4. Então esse resultado aqui, moçada, está dizendo o que pra gente? Que a imagem de 3/4 é igual a 0. Então, quem é o 3/4? O 3/4 vai ser a raiz dessa função. Ou seja, na hora que a gente construir o gráfico dessa função, esse gráfico vai cortar o eixo x exatamente no 3/4. Tudo bem? A raiz da função vai ter um papel importantíssimo para a gente. Então, por isso que é bem importante você saber gravar como calcular essa raiz, no caso aqui da função afim, e à medida que vão aparecendo as outras funções, a gente vai tendo outros procedimentos para o cálculo da raiz também. Tudo bem? Então, até a próxima aula, pessoal.